Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pela vida de um dos personagens mais notáveis da Bíblia, o profeta Daniel. A história dele é uma saga de fé inabalável, coragem extraordinária e sabedoria divina, que atravessa reinados e impérios. Então, prepare-se, pois vamos mergulhar fundo nessa narrativa inspiradora. Tudo começa em Jerusalém, por volta do ano 605 a.C. O poderoso rei Nabucodonosor, da Babilônia, invade o reino de Judá e leva cativos vários jovens da nobreza israelita. Entre eles estava Daniel, junto com seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia nos conta, em Daniel capítulo 1, versículo 6, que eles foram escolhidos por sua aparência, inteligência e capacidade. Na Babilônia, eles receberam novos nomes. Daniel passou a ser chamado Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Eles deveriam ser treinados na cultura e na ciência dos babilônios para servir no palácio do rei. O plano era assimilá-los completamente, fazendo-os esquecer de suas raízes e de seu Deus. Mas, como veremos, o coração de Daniel já tinha um dono. O primeiro grande teste de fidelidade veio logo no início. Daniel e seus amigos deveriam comer da comida e beber do vinho servidos ao rei. No entanto, essa comida era frequentemente oferecida a ídolos babilônicos, o que a tornava impura, segundo a lei judaica. Então, como lemos em Daniel 1:8, resolveu Daniel, firmemente em seu coração, não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Com coragem e diplomacia, Daniel propôs um teste ao chefe dos eunucos. Por 10 dias, eles comeriam apenas legumes e beberiam água. Ao final do período, se sua aparência não fosse melhor que a dos outros jovens, eles fariam o que o chefe mandasse. O resultado. Ao fim dos 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e fortes do que todos os outros. Deus honrou a fidelidade deles, e eles puderam manter sua dieta. Essa decisão inicial moldou todo o destino de Daniel. Mostrou que, mesmo em terra estrangeira, cercado por uma cultura pagã, sua lealdade a Deus era inegociável, e Deus os recompensou. O capítulo 1, versículo 17, diz: Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Essa habilidade especial de Daniel logo seria posta à prova de uma maneira espetacular. Certa noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador, que o deixou angustiado. Ele acordou sem se lembrar do sonho, mas com a sensação de que era algo muito importante. Então, ele convocou todos os seus magos, astrólogos e sábios e fez uma exigência impossível. Eles deveriam não apenas interpretar o sonho, mas primeiro dizer ao rei qual tinha sido o sonho. Os sábios da Babilônia ficaram em pânico. Eles disseram ao rei: Não há mortal sobre a terra que possa fazer o que o rei exige. Furioso com a incapacidade deles, Nabucodonosor ordenou que todos os sábios do reino fossem executados, o que incluía Daniel e seus amigos. Quando os guardas chegaram para levá-los, Daniel, com calma e sabedoria, pediu um tempo para buscar a resposta de seu Deus. Naquela noite, Daniel e seus amigos oraram fervorosamente. E, como está escrito em Daniel 2:19, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Cheio de gratidão, Daniel louvou a Deus por sua sabedoria e poder. No dia seguinte, ele se apresentou perante o rei e disse as palavras que ecoam até hoje: Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Daniel então descreveu o sonho do rei em detalhes. Uma estátua imensa com a cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Depois, uma pedra, cortada sem auxílio de mãos, atingiu os pés da estátua, que se despedaçou por completo. A pedra, por sua vez, tornou-se uma grande montanha que encheu toda a terra. Nabucodonosor ficou maravilhado. Era exatamente o seu sonho. Daniel, então, revelou a interpretação. A cabeça de ouro representava o próprio império de Nabucodonosor, a Babilônia. Os outros metais representavam os impérios que viriam depois: o medo-persa prata, o grego Berronce e o romano Fero. Os pés de ferro e barro simbolizavam um reino dividido e frágil. E a pedra? A pedra representava o reino de Deus, um reino eterno que jamais seria destruído e que consumiria todos os outros. Diante dessa revelação divina, Nabucodonosor se prostrou diante de Daniel e declarou: Certamente, o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios. Daniel foi promovido a um alto cargo no governo, e seus amigos também receberam posições de destaque. A fidelidade e a dependência de Deus haviam elevado Daniel de um cativo a um dos homens mais poderosos do império. Mas a jornada de provações não havia terminado. Anos depois, Nabucodonosor, cheio de orgulho, construiu uma estátua de ouro de quase 30 metros de altura e ordenou que todos no reino se curvassem e a adorassem ao som da música. Quem desobedecesse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, se viram diante de uma escolha terrível: adorar um ídolo ou enfrentar a morte. Sua resposta ao rei
Foi uma das maiores declarações de fé da Bíblia, em Daniel 3. 17-18 eles disseram-se: o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A fé deles era tão grande que não dependia do livramento. Eles confiavam em Deus, independentemente do resultado. Enfurecido, o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e os lançou lá dentro. Mas algo milagroso aconteceu. Nabucodonosor olhou para a fornalha e disse, espantado: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada sofrem. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. O rei ordenou que saíssem, e eles emergiram sem um único fio de cabelo queimado ou cheiro de fumaça. O fogo não teve poder sobre seus corpos. Mais uma vez, Nabucodonosor reconheceu o poder do Deus de Israel, e decretou que ninguém poderia blasfemar contra ele. A coragem inabalável dos amigos de Daniel transformou uma sentença de morte em um testemunho poderoso. Muitos anos se passaram. Nabucodonosor morreu, e outros reis vieram. Durante o reinado de Belsazar, neto de Nabucodonosor, outro evento dramático ocorreu. Em meio a uma grande festa, onde usavam os utensílios sagrados roubados do templo de Jerusalém, uma mão misteriosa apareceu e escreveu na parede do palácio Mené: Mini P, QL, P, ARSM. O rei e todos os convidados ficaram aterrorizados. Nenhum sábio conseguia decifrar a escrita. Foi então que a rainha Mi se lembrou de Daniel, já um homem idoso, mas ainda conhecido por sua sabedoria divina. Daniel foi chamado e, sem rodeios, interpretou a mensagem de Deus. Mini, Deus contou os dias do teu reino e o terminou. T e Q I, foste pesado na balança e achado em falta. Paz e M, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, a profecia se cumpriu. Belsazar foi morto, e Dario, o medo, tomou o reino. Sob o novo reinado de Dario, Daniel, com sua integridade e competência, continuou a se destacar. O rei planejava colocá-lo como o administrador principal de todo o reino. Isso gerou uma inveja mortal nos outros oficiais, que começaram a procurar uma falha em Daniel para acusá-lo. Mas, como diz a Bíblia em Daniel 6:4, não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Sabendo que a única forma de pegar Daniel seria usando sua devoção a Deus, eles tramaram um plano ardiloso. Convenceram o rei Dario a assinar um decreto irrevogável. Por 30 dias, ninguém poderia fazer petições a nenhum deus ou homem, exceto ao próprio rei. A pena para desobediência, ser lançado na cova dos leões. Quando Daniel soube do decreto, o que ele fez? Ele se escondeu. Orou em segredo? Não, capítulo 6, versículo 10 nos diz: Daniel foi para sua casa, em seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, sepuna de roelos, e orava, e dava graças, diante do seu Deus, como costumava fazer. Sua comunhão com Deus era mais importante que sua própria vida. Como esperado, seus inimigos o denunciaram ao rei. Dário ficou extremamente angustiado, pois gostava de Daniel, mas não podia revogar sua própria lei. Com um coração pesado, ele ordenou que Daniel fosse jogado na cova dos leões, dizendo: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O rei passou a noite em jejum, sem conseguir dormir. Ao amanhecer, correu para a cova e clamou: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. E para sua imensa alegria, a voz de Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano. Daniel foi retirado da cova completamente ileso. O rei Dário, então, ordenou que os acusadores de Daniel, junto com suas famílias, fossem lançados aos leões, que os devoraram instantaneamente. E mais uma vez, um rei pagão fez um decreto, honrando o Deus de Daniel em todo o seu reino. A fidelidade de Daniel, mesmo diante da morte certa, resultou em mais um livramento milagroso e na glorificação do nome de Deus. A história de Daniel é uma prova de que a verdadeira força não vem do poder político, da riqueza ou da posição social, mas de uma fé firme e de um coração inteiramente devotado a Deus. Em meio à idolatria, à pressão cultural e às ameaças de morte, Daniel e seus amigos nunca se curvaram. Eles escolheram a fidelidade, e Deus os honrou de maneiras extraordinárias, usando suas vidas para impactar impérios e deixar um legado que nos inspira até hoje. Que a coragem, a integridade e a fé inabalável de Daniel nos motivem a permanecer firmes em nossos próprios valores e em nossa confiança em Deus, não importa as circunstâncias. Gostou de conhecer mais sobre essa história incrível? Se sim, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.